E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me diga se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Oi, gente, tudo bom com você? Antes de tudo, eu peço desculpas pela minha ausência, não consegui manter a nossa fidelidade semanal em nosso programa Evangelho e Cidadania. Então, essa minha ausência deveu-se a questões técnicas na gravação, na edição e no envio do nosso programa Evangelho e Cidadania. Espero poder contar com a compreensão e as desculpas de vocês, queridas e queridos ouvintes. Muito bem, hoje, motivados aí no elan do 9º Encontro Nacional de Fé e Política, nós vamos aprofundar um pouco a relação, a íntima e necessária relação entre fé e política, entre Bíblia e religião, entre religião e vida, entre evangelho e cidadania. Você acha que é correto falar fé e política ou considerar fé política? Essa é mais ou menos o centro da nossa conversa nesse nosso programa, tá bom? Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Cada vez mais a gente se assusta com essa desordem sociopolítica, econômica que está na sociedade. E muitas vezes a gente se assusta também pela falta de iniciativa ou pela, digamos assim, conivência ou pela inoperância de nossas próprias comunidades cristãs por conta de uma certa acomodação em relação a isso. Concomitante à primeira pergunta já anunciada, vem a segunda, que é: a sua fé, a minha fé, a nossa fé, ela incomoda as situações que estão aí tão desumanas, tão degradantes, tão humilhantes, tão ao contrário daquilo que é o projeto de Deus? A sua fé é daquelas que acomoda ou que incomoda? Olhando por aí, Dá uma dor aqui, às vezes dá vontade de não ver, às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de esquecer. Mas quando essa vontade te encontrar, transforme essa vontade em fazer. neste segundo, em algum lugar do mundo, alguém tá precisando de você. Faça a parte, faça a sua parte e dê a melhor parte de você. Não é com a mão no bolso, é com a mão na massa que dá pra ajudar a resolver. Basta um pouquinho, você não tá sozinho. Faça porque há muito pra fazer. Faça a parte, faça a sua parte e dê a melhor parte de você. E dê a melhor parte de você. Meu irmão, minha irmã, se eu lhe perguntar, você é uma das pessoas que vive animada ou desanimada no mundo de hoje? Como que você se posiciona? Como você se autodefine? Mulher, homem, família, comunidade, animada ou desanimada? Se animada, por quê?
se desanimada, qual é a razão? Pois é, transforme essa vontade, como diz a canção, em fazer. Precisamos agir. É tempo de pensar, é tempo também de agir. Como diz a música, faça a sua parte, dê a melhor parte de você. Eu fico pensando, o mundo, a sociedade, as famílias e nós, tem jeito sim, tem conserto sim. Caso no seu mundo, no seu universo, naquele espaço em que você vive, as coisas não andarem bem. Imaginem para nós, mulheres e homens e famílias de fé, a gente que acredita, a gente que tem esperança, nós que damos razão da nossa esperança. Precisamos a razão, motivações da nossa esperança. E, para nós, seguidoras e seguidores de Jesus, a palavra de Deus, o texto da Bíblia é muito solene. Por isso, vamos acolher, pois é Deus quem nos dirige a palavra. Abrindo os nossos corações, acompanhemos a aclamação, a leitura da palavra de Deus, que logo se segue. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia nos fala de um Deus que tem muito amor aos filhos seus. É da profecia de Isaías, quer dizer, do livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículos 17 a 25, a palavra de Deus. Assim diz a profecia: vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas, nunca mais voltarão ao pensamento. Por isso, fiquem para sempre alegres e contentes, por causa do que eu vou criar. Farei de Jerusalém uma alegria, e de seu povo um regozijo. Exultarei com Jerusalém e me alegrarei com o meu povo, e nela nunca mais se ouvirá choro ou clamor. Aí não haverá mais crianças que vivam alguns dias apenas, nem velhos que não cheguem a completar seus dias. Pois será ainda jovem quem morrer com 100 anos, e quem não chegar aos 100 anos será tido por amaldiçoado. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Ninguém construirá para outro morar, ninguém plantará para outro comer, porque a vida do meu povo, essa vida será longa como a das árvores. Meus escolhidos poderão gastar o que suas mãos fabricarem. Ninguém trabalhará inutilmente. Ninguém gerará filhos para morrerem antes do tempo, porque todos serão a descendência dos abençoados de Javé, juntamente com seus filhos. Antes que me invoquem, eu responderei. Quando começarem a falar, eu já estarei atendendo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá capim junto com o boi, mas o alimento da cobra e o pó da terra. Em todo caso, em todo o meu monte santo, ninguém causará danos ou estragos, diz Javé. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia nos fala de um Deus
essa profecia de Isaías apresenta o que nós podemos chamar de projeto de Deus. O projeto de Deus será um mundo de paz, de harmonia e de alegria. Na prática, essa profecia mostra os aspectos do mundo novo, desse mundo novo que todos nós queremos e para isso temos que nos empenhar, temos que construir. É a política a partir da fé. Para nós, isso tudo é um estímulo a lutar, ou seja, essa profecia, essa leitura, essa palavra de Deus que a gente acabou de acolher é uma verdadeira animação, um estímulo para a gente lutar. E lutar, sabe como e quando e até quando? Até que o projeto das pessoas, das comunidades, coincida com o projeto de Deus. Ixi Maria, hein? Então tem que lutar muito, não é mesmo? Pois é, até eliminar a morte prematura, até fazer a vida, até fazer com que a vida possa ser vivida em plenitude, como o próprio Cristo prega. Até extinguir, digamos assim, a exploração do produto e a força do trabalho, de modo que todos possam usufruir os frutos do seu próprio trabalho. Até quando? Até acabar com a guerra entre as nações e as divisões dentro do próprio país. E por que não as divisões entre nós mesmos? De repente divisões na própria família, divisões na própria comunidade, divisões no partido político. Gente, o que eu quero mesmo destacar hoje é a importância de nós sermos pessoas sensíveis e crentes de que é possível mudar, transformar a sociedade a partir da fé. Foi exatamente isso tudo que nós conversamos, aprofundamos, vivenciamos e celebramos, pensamos e procuramos tirar algumas pistas de ação nesse último encontro, o 9º Encontro Nacional de Fé e Política, conforme eu já disse no início, que foi no último final de semana, sexta-noite, sábado e domingo. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. Nós sabemos que tem muita gente que vive o seu compromisso de batismo de maneira acomodada. Nós sabemos que tem muita gente que fala, que pratica a religião, que é seguidor, seguidora de Jesus, mas na prática, vai nas celebrações, vai nos cultos e olha lá quando isso faz. Para ser seguidora, seguidor de Jesus, precisa muito mais do que apenas ir nas celebrações, apenas nas rezas. E isso é importante, isso é necessário, mas somente isso é muito pouco para a gente afirmar que é seguidor, seguidora de Jesus. Aí vem a pergunta, por quê? Por que eu estou nessa? Por que eu acho que deve misturar fé e política? Por quê? Porque eu prego que o Evangelho tem muito a ver com a cidadania e que a cidadania igualmente influencia, pode ser e deve ser influenciada pela fé. Por quê? Por que eu estou nessa? Por que você talvez também esteja nessa? Me convidaram para fazer uma oração, eu respondi, tô nessa. Me convidaram para fazer reflexão, eu respondi, tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Me convidaram para evangelizar, eu respondi, tô nessa. Me convidaram para formar comunidade, eu respondi, tô nessa porque sou cristão. Fui batizado e tenho uma missão. Tô nessa
sou cristão. Fui batizado, tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Fui batizado, tenho uma missão. Tô nessa porque sou cristão. Você imagina um encontro de 2.300, 2.500 pessoas, de gente engajada na política, cuja motivação principal é a fé em Jesus, a fé no comunitário, a fé no conjunto. Por quê? Porque dizem, afirmam, professam, testemunham que isso os alegra, que isso os anima, que isso na prática é seguir Jesus. Nesse encontro que eu acabei de falar, tinham pessoas bem militantes, politicamente partidário, pessoas que exercem, ou que já exerceram, ou que pretendem exercer funções eletivas, tipo vereadores, vereadoras, prefeitas, prefeitos, tinha inclusive senadores, deputados estaduais, deputados federais, tinha inclusive padres que militam na política partidária e que inclusive são deputados. Você sabia disso? Epa, estamos confundindo a cabeça, hein? Tá nada. É apenas para dizer que é possível nós sermos cristãos, é possível nós sermos testemunhas da fé em Jesus, também engajando-nos na sociedade. O Frei Beto, ele costuma dizer que nós somos discípulas de um prisioneiro político. Você já parou para pensar nessa afirmação? Você, eu, nós, somos pessoas, comunidades, segmentos, discípulos, discípulas de um preso político. Ninguém é preso político de maneira à toa. Alguma coisa aquela pessoa que foi presa aprontou. No caso de Jesus, nós sabemos muito bem o que ele aprontou. Vem uma segunda questão, originada também dessa primeira afirmação, que nós somos discípulos e discípulas de um preso político. Vem a seguinte questão: a nossa fé hoje, a sua, a minha, a nossa fé, ela incomoda? Ela incomoda a desordem política aí estabelecida? Ou a gente consegue, sendo pessoas de fé, conviver, ou seja, ser conivente com as injustiças? Aqueles que se pretendem ser os grandes, os dominadores, os pretensos poderosos, reclamam, chiam e muitas vezes perseguem e até matam as pessoas cuja fé incomoda. A sua fé já incomodou, está incomodando alguém? Pois bem, gente, essas e outras questões nós aprofundamos nesse último encontro nacional, 9º encontro de fé e política. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. O Movimento Nacional Fé e Política, criado no final da década de 80, ele objetiva principalmente subsidiar, apoiar, oferecer, digamos assim, pistas para as pessoas, mulheres e homens, que são pessoas de comunidade de fé e por conta da sua fé pretendem entrar e militar partidariamente na política. Precisamos apoiar, precisamos subsidiar essas pessoas que já estão, ou que já estiveram, ou que gostariam, desejariam de entrar nessa. O movimento Fé e Política, ele é ecumênico, ele é de várias religiões, ele é para alimentar a fé das pessoas cristãs que militam na política, inclusive na política partidária. Mas não é apenas para essas pessoas, é para ajudar a todos e todas nós sermos mais fiéis à proposta
digamos assim, do projeto de Deus, que é tudo a ver com Evangelho e cidadania. A esperança, fraternidade, um dia triunfará. Juntos caminhando, o meu povo um dia feliz será. Hoje eu estou a fim de concluir o nosso programa deixando uma grande interrogação na sua cabeça, no seu coração, na sua consciência. Voltar naquilo que eu já disse há uns 10 minutos atrás. Pergunto, a sua fé incomoda? Incomoda sobretudo essa desordem política e econômica que reina na nossa sociedade? Você age a partir da sua fé e ela mexe, ela incomoda, ou você é daqueles ou daquelas que falam, que testemunham a fé, mas é uma fé morna, é uma fé que não é nem quente nem fria. Você, em outras palavras, é daquele ou daquela que fica em cima do muro a partir da sua fé? Olhe, hein? A fé deve ajudar a gente a tomar partido, tomar lado, ser sempre do lado daqueles que são as pessoas prediletas de Jesus, as pessoas pobres, as pessoas empobrecidas. Gente, está na hora de nós irmos terminando nosso programa, não é? Muitas bênçãos de Deus para você no dia de hoje, nesse final de semana e, aliás, para sempre, né? Olha, uma ótima convivência, sobretudo a partir da fé com a política. Tchau, gente. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me diga se eu Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito